Olá pessoal, começamos aqui a live do Fora do Meio com o pessoal da Script Editora. Estou aguardando. Olá! Olá! Eu tô de cabeça virado. A gente tá invertido. Eu tô de lado? Você tá ao contrário de mim. Tá. Tipo, eu tô assim. Opa, agora sim. Agora aí, olá Douglas, tudo bem? Olá, tudo bem? Não vai deixar. Eu tô com uma cervejinha, aproveitar que é carnaval, né? Ah, tá, bonito. Aí você. Eu tô aqui seco porque você não me falou que ia ter cerveja, tudo bem? Eu tô na água porque, né? Aqui eu, pega aí, ó. Eu tô aqui na água abençoada pela Cher. Tá bom. Oi, pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer uma live. Vai ser um Fala Sensata meio diferente. Ao vivo, gravado com vocês. Esse programa vai ser lançado depois também no YouTube, tanto no Fora do Meio quanto a Script Editora. E eu tô aqui com... Primeiro, vai começar, né? Vamos lá, Douglas, se apresenta pro pessoal. Quem é você na fila do pão ou dos livros? Tá. Não sei. Na fila do pão, eu sou aquele cara que tá com fome, esperando para ser atendido. Geralmente sou esse. Quantos pães você compra? Cara, geralmente eu compro 4 pães e sempre sobra um. É impressionante. Eu sempre compro a mais, mas eu acabo sempre sobrando. Eu acho que meu olho é maior do que a boca. Né? E bem que nos últimos tempos eu tenho conseguido fila preferencial, né? Porque geralmente eu levo a neném comigo. Ah. E aí eu só na fila preferencial. Mas é o seguinte, meu nome é Douglas Freitas, eu sou advogado, né, na área de direito de família e sempre curti muito quadrinhos, literatura, foi uma coisa que desde criança sempre gostei muito. E desde o final de 2018, juntamente com o Diego Monroe e com o Johnny Vargas, a gente montou a Script, né, que é uma editora no início focado em quadrinhos e agora a gente está ampliando para livros jornalísticos e alguns livros de literatura mais tradicional. E o nosso principal campo, assim, né, acaba no início foi muito na parte do terror, na parte do folclore, sempre com produções nacionais, com artistas nacionais. E agora, no segundo ano da editora, a gente está mantendo isso, né? Mas agora a gente está adicionando algumas obras importadas. A gente trouxe uma adaptação que vai vir a primeira vez no Brasil, que é um livro do Chamado de Cthulhu, escrito pelo Lovecraft, né? Já foi várias vezes traduzido no Brasil, mas agora com um desenho do Salvador Sanz, que é uma obra que saiu na Argentina e nunca tinha vindo no Brasil. Uma obra muito bonita, vai lançar mês que vem. Também estamos trazendo o Ábula Maria, que vai ser o Fala Maria, que é do Bef, que é um mexicano, que é um quadrinho autobiográfico da relação dele com a filhinha dele, que é autista, que é um quadrinho muito premiado, muito bonito, então a gente está trazendo ele também. Mas 90% da nossa produção é nacional, com artistas nacionais, então essa que é a jogada. E agora se apresenta para os meus amigos. Quem é você na fila do pão? Eu sou o Fernando Arazão, eu sou de Santa Catarina também, sou conterrâneo do Christian, olha só a loucura a gente se encontrar aqui. E eu sou host de um podcast, se você não conhece, é a maior mídia que está em ascensão no Brasil nos últimos tempos. Adoro. Ai, maravilhoso. Eu era a pessoa que não gostava e de repente eu ouvi e me apaixonei. Aí eu pensei, vou fazer um também. Então criei o Fora do Meio, que é um podcast que a gente discute assuntos voltados para a comunidade LGBT. Então, a gente completou recém um ano no ar. A gente está lançando também o Fala Sensata, que é um canal no YouTube, onde esse vídeo vai estar lá. Então, você pode ir lá no nosso podcast também e conferir. E eu estou muito contente. Eu vi que tem uma galera entrando. Gente, tudo bem com vocês? Muito bom ter vocês aqui. E a gente vai falar hoje sobre quadrinhos. A questão de... Assim, eu sou uma pessoa que eu cresci lendo Turma da Mônica. Eu até ouvi o episódio do Bichas Nerds que vocês participaram. E eles até brincaram que a Turma da Mônica é a porta de entradas para drogas mais fortes no Brasil, né? Geralmente.
Eu tô muito ansioso, inclusive, com o personagem LGBT que eles vão lançar. Pois é, do filho do Maurício Souza com o companheiro dele, né? Sim. Eu tenho visto. Tomara que seja um personagem bem regular, assim. É engraçado que eu acho que, na verdade, assim, a geração atual, eu tenho um filho de 13 anos, né? Uhum. E há uns 6 anos atrás, um grande amigo meu, que ele começou a morar lá em casa, né? Ele tinha se mudado para Florianópolis, e ele se mudou lá para casa, e ele é homossexual assumido, nunca teve qualquer questão de estar dentro do armário, não, sempre foi coisa. E foi normal eu conversar com meu filho na época, tinha uns 9 anos, a respeito disso, né? Uhum. E falar, filho, sabe que porque a gente sempre conversava com os namorados dele e tal, coisa. E eu notava que ele nunca se manifestava, né? E eu comecei a pensar, será que ele não está se ligando que o Jorge namora com meninos? Ou ele não liga? Uhum. E aí eu chamei ele para conversar, filho, se o Jorge, ele gosta de meninos, né, e tal, e coisa, ele, não sei, tem algum problema, coisa, ele, não. Então, assim, a geração, tipo assim, então, quando a gente vê isso no Facebook, por exemplo, o filho do Maurício Souza e tal, a impressão que eu tô tendo é que a nossa geração de velho tá mais chocada com o anúncio de um personagem LGBT do que a criança que vai consumir. Sim. Tipo, pra eles, hoje tá tão natural essa problematização que os velhos fazem, me parece que não é um problema para eles. Não é uma questão, né? Não é uma questão, é normal. Tipo, eu me lembro muito bem quando eu estava fazendo psicopedagogia, e foi discutido a questão de educação infantil e entrou no tema sobre a questão da sexualidade na escola. Na época ainda não tinha esse problema que hoje o governo atual está tendo tanto sobre, que é um absurdo isso, essa problematização sobre a questão da educação sexual na escola. Sim. E eu me lembro do nosso professor, um dos alunos chegou e falou, professor, estava numa conversa mais íntima e como o nosso professor lá era homoafetivo, ele falou, tá, professor, quando é que tu começasse a gostar de menino? Ele olhou para a escola e falou assim, quando é que tu começou a gostar de menina? Tu não sabe, então. Né? Não sabe. Então, me parece que essa questão é só um problema para outras pessoas, não é para essa geração que está vindo. Sim. É a nossa esperança no futuro, né? Por favor, né? Vamos ver o que vai rolar a partir daqui. Eu vi que o Christian, que está comentando aqueles que têm informações sobre esse personagem LGBT. Christian, depois eu quero saber desses detalhes. Um ponto pra gente, por favor. Estou bem na cega sobre ele. Por favor. E o Douglas, então, gente, ele é editor de uma editora que, né, é Quadrinhos Script Editora. E vocês têm uns projetos bem legais, Christian. Eu queria saber um pouquinho sobre você que trabalha com isso, né, no dia a dia. Como que é o consumo de quadrinhos aqui no Brasil? Porque a gente ouve falar muito sobre Marvel, personagens de fora que são... eu participei de um episódio até do Tricotando, onde a gente discutiu aquela polêmica que deu no Rio de Janeiro, por causa do Crivella, aquele quadrinho, etc e tal. Mas e os quadrinhos brasileiros? Como que funciona isso aqui no Brasil? Tá. O mercado brasileiro, ele é um mercado muito rico, criativamente falando, tá? Na verdade, existem alguns mercados no mundo, né, que são mercados que são muito fortes nos quadrinhos, por exemplo, o mercado francês, o mercado belga, por mais a gente discute o mercado norte-americano, né, mas o mercado europeu, per capitamente, é um mercado que consome muito mais quadrinho do que qualquer outro lugar do mundo, tá? Sim. É normal uma família, alguém dar um quadrinho de presente, né? Nos Estados Unidos isso já é um pouco diluído. Lá é tão forte o quadrinho quanto literatura, embora o quadrinho não seja tanto, né? Até por questões engraçadas, mas até não é uma questão, até por questões climáticas. Porque se parar a pensar, os países do norte são países onde tu tem períodos do ano que tu não pode sair de casa. Então, migrar para a leitura é algo mais natural, né? Do que países com climas mais temperados, como o nosso, né? Tens muitas mais opções durante o ano inteiro. Então, existe essa questão também, né? Mas o mercado de quadrinho no Brasil, ele realmente tem crescido muito nos últimos anos.
Se tu entrar hoje, por exemplo, num Catarse da vida, onde tem um escoamento muito grande de quadrinhos autorais lá, nós vamos descobrir materiais incríveis. E a qualidade do nosso quadrinho brasileiro, ele é maravilhoso. Assim, tu não tem por que dizer, o quadrinho de tal lugar é melhor. Não, os nossos quadrinhos estão entre os melhores do mundo, tanto que nós estamos vendo muitos dos nossos artistas migrando para outros países, não só para a Marvel, mas para várias outras editoras, publicando seus livros. Estamos vendo os livros brasileiros sendo traduzidos e publicados em outros idiomas. Então, realmente, o quadrinho brasileiro é muito rico, muito forte, muito bom, sabe? Dentro da comunidade LGBT, nós temos também uma produção muito forte. Por exemplo, o Mário César, ele tem um quadrinho que foi premiado, inclusive, nesses últimos anos, que trabalha com o tema da cura gay, né? Sim. É um quadrinho poderosíssimo, é um quadrinho maravilhoso, gostoso demais para ler. Ele se passa nos anos 70, né? Ele está no seu segundo volume, ele prometeu lançar o terceiro esse ano, são 3 volumes, que é encerrar a história. E é uma história maravilhosa, sabe? Assim, um quadrinho incrível. E o Mário, ele não está sozinho nesse projeto editorial temático aqui no Brasil. Nós temos vários outros artistas, tanto que está sendo realizada agora a PocCon, está indo para a sua segunda edição esse ano, né, que é organizada por ele, pelo Rafael. E a PocCon, por exemplo, ela faz uma Artist Alley só com materiais LGBT, só com quadrinistas. Então, e é um melhor do que o outro, assim, material incrível, incrível mesmo. A própria Comic Con de São Paulo, ela tem dedicado uma área inteira dentro dessa temática, e realmente assim, tem uma quantidade muito grande, com uma qualidade maravilhosa de quadrinhos, né? Se eu estiver falando muito, me avisa que eu paro, tá? A entrevista é para isso. Tá. E o que a gente está notando assim, no mercado editorial é que está se havendo agora uma preocupação sobre a questão do autor, né? Para não haver o que a gente chama de apropriação. Então, por exemplo, assim, antes nós tínhamos apenas homens brancos héteros escrevendo sobre mulheres, escrevendo sobre questões de temática LGBT, e aí a gente acaba perdendo muita mão nisso. Poucas pessoas conseguiam ter um trato fino para realmente escrever algo bom quando a temática sai da área do homem branco hétero, classe média. Como é que a pessoa vai escrever de uma coisa que não é a vivência dela, né? Exato, exato. A gente vê muitos, por exemplo, vou dar um exemplo no cinema. O Josh Whedon, que fez lá Os Vingadores, sabe? Ele é um cineasta que ele sempre ficou famoso por ter diálogos bons e escrever boas personagens femininas, sabe? Então, ele é um personagem, ele é um cineasta, digamos, fora da curva. Agora, a grande maioria dos cineastas, toda vez que vão fazer mulheres, é extremamente estereotipado. Sim. Né? Toda vez que vão representar alguém da comunidade LGBT, eles dizem, nós temos aqui um personagem gay. Cara, não é, cara. Ele, sabe, como ele é o único no filme, então ele tem que representar todas as facetas de um personagem, de todos os personagens que poderiam ter no único só. É a mesma coisa a mulher, é a mesma coisa quando tem um negro, né? Então só tem um. Então ele tem que ser tudo. Enquanto os brancos, aí tem o branco engraçado, tem o branco inteligente, tem o branco, sabe? Então eles acabam sendo muito estereotipados. Sim. Exemplo foi o filme do Pantera Negra. Pantera Negra nós tínhamos só personagens negros. Então tinha todos os tipos de personagens negros. Tinha o negro inteligente, tinha o negro birrento, tinha o negro que lutava, tinha a negra que era mais delicada. Como é a vida? Como são os personagens brancos héteros, um de cada tipo. Agora, quando tu diz que não existe representatividade, quando tu põe um só, e agora tu quer representar nele todos, né? Sim. Então, esta onda nos quadrinhos está acontecendo. Então, o que está acontecendo hoje nós estamos vendo autores negros desenhando, escrevendo personagens negros, sabe? Dá mais veracidade para aquilo, dá mais verdade no que está sendo feito,
sabe? E quando nós fizemos nosso primeiro trabalho na editora, e o Diego ele é muito responsável por isso, a nossa primeira preocupação foi: a gente não pode reforçar esses estereótipos. Então, o nosso primeiro livro que a gente já lançou, que foi o Teatro do Pavor, a gente tomou a preocupação de o mesmo número de homens é o mesmo número de mulheres escrevendo, certo? Então, isso já faz parte da gênese da editora, assim, essa preocupação, né? Então, o resto dos trabalhos acabaram seguindo essa linha. Que bom. É porque essa meio nerd, né? O quadrinho está muito inserido dentro da cultura nerd e as pessoas sempre falam que a cultura nerd ela é muito misógina, acaba sendo muito homofóbica também, porque é aquela coisa do homem padrão e os personagens mulheres são geralmente muito estereotipados, muito sexualizados também. Então, é legal você ver que vocês têm essa preocupação de ter um caminho diferente. Eu vi no episódio do Bichas Nerds uma coisa que me chamou muita atenção, que é a diferença entre representação e representatividade. Existem essas duas diferenças e não são a mesma coisa, né? Você representar um personagem não quer dizer que ele está representando toda uma classe, toda uma comunidade. Isso é o mais legal. Pessoal que está assistindo, comentem aí que tipo de quadrinhos que vocês costumam consumir, para a gente poder saber também entrar nesse assunto da conversa. E eu quero que você me diga também, Douglas, os quadrinhos como meio de representatividade, o que você enxerga dessa importância até para as pessoas? Porque, assim, é uma coisa que a gente fala muito no Fora do Meio, sobre a falta de representatividade que a gente via, às vezes, a gente da nossa geração na televisão crescendo como gay ou crescendo como lésbica, era sempre aquela coisa estereotipada ou gay. Era aquela chacota de programa de humor e o quanto isso fazia falta para a gente até ajudar na identificação, coisa que mudou hoje em dia, né? Existem gays de todos os tipos que você consegue dizer, opa, eu acho que eu sou igual a essa pessoa. E nos quadrinhos, isso, como você falou, tá tendo esse movimento também, né? O que você enxerga de resposta do público a essa inclusão? Assim, vamos falar um pouco, por exemplo, eu acho que assim, na questão ainda da comunidade LGBT, nas grandes mídias, ela ainda, na área do quadrinho, né, ainda está muito precário, sabe? Assim, não tem ainda, vamos ser bem sinceros, não tem. Tanto que quando aparece um gibi onde dois homens se beijam, acontece o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, sabe? Assim, ficam chocados, né? E ali realmente é homofobia, não há como falar que não é, porque nunca ninguém falou nada quando era um homem e uma mulher se beijando. Então, qual é a diferença? Se tu estás criando problema, é porque é homofobia. Então, o problema não é o beijo, o problema é o fato de serem dois homens, né? Então, nesse universo do quadrinho, desenho animado, nesse material que ainda nós temos uma certa... Porque, assim, vamos ser bem sinceros, nós adultos que crescemos lendo quadrinho, a gente gosta de dizer que quadrinho também é para adulto, né? E realmente temos muitos quadrinhos com temas adultos, com temas mais profundos. Mas a mídia quadrinho, ela é muito forte no universo infantil. E ela, quando ela foi criada lá na década de 30 e 40, quando ela foi popularizada, ela foi feita para as crianças, certo? Então, culturalmente, as pessoas entendem que quadrinho é de criança, embora não seja. Nós temos várias faixas etárias, assim como literatura e tudo mais. A grande questão é que ainda, por ter essa conotação de ser para o público infantil, embora não seja, temas que envolvam sexualidade ainda é um tabu. Por mais que se diga não é, por exemplo, a DC tem um personagem gay, que é o Lanterna Verde, a primeira Lanterna Verde, original, o Alan Scott. Tá, mas ele é gay porque um dia disseram que ele é gay, mas ele... Em momento nenhum, tu lê, se tu não souber que ele é gay, tu vai saber que ele é gay. Tipo, ele não aparece de mão dada com outro homem, ele não aparece acordando de manhã, ele não aparece dando um beijo, não aparece nada. É um gay discreto fora do meio. Exatamente. Então, desculpa, não vai. Então não diz que ele é gay, sabe? Então, o que hoje nós vemos assim, que realmente existe uma certa representatividade nos quadrinhos, que a coisa melhorou bastante, é em relação aos negros, melhorou bastante. Tá? Hoje nós temos mais personagens negros, nós temos uma preocupação maior de ter uma inserção de personagens negros dentro de um quadrinho mais popular.
Tanto que, até pouco tempo atrás, todo personagem negro, ele tinha um nome negro no personagem. Sabe? Era Pantera Negra. Trovão Negro, sabe? Não bastava ele ser negro. Tinha que dizer, olha, ele é um personagem negro. Então, só para ver que existia ainda um preconceito ali imbuído. Então, hoje nós temos isso tá mais interessante. Tivemos recentemente o Capitão América Negro, que era o Falcão, que usou a roupa do Capitão América e agora no cinema fizeram a mesma coisa. Então, a questão dos negros acaba sendo um pouco melhor. Das mulheres também. Está se diminuindo bastante a sexualização das mulheres, está se aumentando o empoderamento feminino dentro dos quadrinhos. Então, quer dizer, a mulher, ela não tem que ser aquela mulher que grande parte das mulheres dizem, olha, esse é um quadrinho feminista. Não, não é. Tem apenas um homem com corpo de mulher, porque aquilo ali não é uma mulher agindo, é um homem. A ideia da mulher, da personagem mulher forte, né? Na verdade, é um homem apenas com sexo feminino. Mas não é uma mulher, realmente. Com as vicissitudes de uma mulher, com as virtudes e com os defeitos de uma mulher, sabe? Não é. Então, por isso que quando nós trazemos mulheres para escrever, os personagens melhoram. Sim. Sabe? Então, fica mais interessante. Por exemplo, agora o filme da Arlequina. O filme da Arlequina, por exemplo, é um filme que eu adorei. É um filme maravilhoso. Só que tem um hate absurdo na internet sobre esse filme. Porque é um filme protagonizado por mulheres, dirigido por mulher, roteirizado por mulheres, e a Arlequina não tá mais de topinho, não tá mais com um topzinho coladinho no corpo. Ela tá com uma roupa confortável. A Capitã Marvel teve uma situação parecida, né? A Capitã Marvel, muito parecida. As pessoas odeiam a Brie Larson, sabe? Porque, tipo, não, gente, não é assim, entendeu? Então, é muito delicado, mas dentro da comunidade LGBT, com exceção dos quadrinhos autorais e tudo mais, ainda tem muito que se crescer, tem muita coisa para fazer, tem muito caminho ainda para trilhar. Por isso que, para o grande público, acaba sendo até desconhecidos muitos autores maravilhosos que abordam essa temática, né? Por isso que nós estamos na editora lançando um livro que vai ser publicado, vai ser lançado na PocCon deste ano, que é Quadrinhos Queer, que está sendo organizado pelo Guilherme Smith, pela Gabriela Borges e pela Ellen Irineu. Então, os três estão organizando este livro, que conta com mais de 50 autores, né, da comunidade LGBT, mostrando quão forte este mercado, quantos talentos tem, que é muito semelhante a um livro que nós já publicamos no final do ano, que foi o Mulheres e Quadrinhos, organizado pela Dani Marino e pela Laluna Machado, que reuniu 120 mulheres, sabe? Então, a gente precisa dar uma luz, na verdade, para mostrar, olha, tem muita gente boa fazendo isso aí, mas o mercado só olha por um segmento. E isso até é uma pergunta que eu quero fazer por causa dos projetos da Script, porque tem realmente o Mulheres e Quadrinhos e agora o quadrinho queer. O que levou vocês a querer representar essa galera nessas tiragens especiais, né? Nessas séries especiais? Como surgiu a ideia? Uma preocupação assim, que a gente sempre teve é que não ficasse taxado como Pick Money, né? A gente não queria ter esta cara. Mas uma vez, uma conversa, vendo o Mário falando até no podcast, não esse último que você citou do Bichas Nerd, mas no anterior, que ele tinha dado uma entrevista sobre quadrinhos, e o Mário ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, até quando é Pick Money é importante, porque pelo menos eu tenho que comprar. Né? Eu tenho que comprar. Que é aquela primeira pergunta que tu falou sobre a questão da representatividade. Porque, no final das contas, quando a gente fala em minorias, as pessoas não entendem que a minoria, pelo próprio conceito da palavra, ele é um número muito menor do que todo o resto. Então, ele não consegue se ver nas grandes coisas que todo mundo se vê. Então, para os outros, que é normal, para esta minoria, eles simplesmente não conhecem. Por exemplo, tu é negro, tu quer ir no carnaval, tu vai do quê? Sabe? Qual é o personagem que tu vai se vestir? Porque até pouco tempo atrás, os únicos personagens que eram negros, a roupa era toda tampada,
Porque era engraçado, o personagem era negro, mas ele tinha que estar escondido que era negro. Sim. Né? O Pantera Negra tá todo... Pode ser qualquer pessoa ali dentro do Pantera Negra. Pode ser branco, pode ser amarelo, pode ser qualquer cor. Pode ser roxo, pode ser o que for. Então, quem eu posso ir? Agora, por exemplo, no último carnaval, muitas meninas foram de Dora Milaje, aquelas seguranças do Pantera Negra. Pô, elas viram agora personagens, um monte de mulher lá dando couro nos alienígenas, negras. Elas, pô, eu sou negra, eu posso usar aquela roupa ali, posso ir fantasiado dela. Muitas meninas começaram a usar Capitã Marvel, usaram Mulher Maravilha, sabe? Então, essa questão da representatividade é muito importante exatamente por causa disso. Para a pessoa ter quem se espelhar, com quem ela pode se identificar. Como tu mesmo falasse, só tinha um tipo de persona LGBT na televisão. Hoje, como tem vários, tu pode dizer, pô, eu me identifico com este, eu me identifico com aquele, né? Então, isso é muito legal. E é uma coisa que nós, por exemplo, eu digo isso muito claro, nós, homens, principalmente, a gente não consegue compreender isso. Não dá para compreender dessa maneira. Por exemplo, uma vez, por mais que, assim, que eu sempre me entendi como uma pessoa muito aberta a tudo mais, muitas vezes eu me pego aprendendo coisas novas, e isso eu adoro quando isso acontece. Como, por exemplo, uma coisa que eu nunca tinha me ligado, que eu nunca tive problema em andar sozinho na rua. E aí eu escutando uma amiga minha contando que quando ela vê alguma pessoa andando um pouco mais rápido atrás dela, ela tem medo. Então assim, eu nunca senti medo andando no meio da rua. E ela, por exemplo, fala que ela tem medo porque é uma coisa física, ela pode ser estuprada. Sim. Sabe, tu não anda no meio da rua assim, será que alguém vai me estuprar? Não, tu não pensa isso. Outro amigo meu que é gay, ele falou, Douglas, tu anda, quando vê 2 ou 3 caras perto de ti, tu pensa, será que eles vão me bater? Será que eu vou ser espancado aqui hoje no meio da rua? Tipo, eu nunca tive esse medo andando no meio da rua e vendo 2 pessoas vindo. No máximo, eu vou achar que talvez vão me roubar. Sim. Mas tu não tem medo, não? Será que eles vão bater em mim do nada? Não, tu nem pensa nisso. Conversando com um amigo negro, ele me contando que, falando assim, pois é, Douglas, quando tu não tens noção de que tu tá no meio da rua, tu passa por uma mulher e tu nota ela apertando um pouquinho mais a bolsa dela. Porque como tu é negro, ela acha que tu vai roubar ela. Sim. Então, são coisas que, quando tu não está dentro dessa minoria, tu nem percebe que isso acontece. Tu não tem noção dessas coisas. Então, por isso que, assim, quando a gente convida esses autores para participar, quando a gente convida essas autoras para fazer essas organizações de livros e tudo mais, é uma tentativa que a gente tem, né? Uma responsabilidade de poder criar essa sensibilidade, criar este mercado, trabalhar este mercado com pessoas que estão inseridas dentro dessas minorias, dentro dessas comunidades, para que a gente possa, de alguma maneira, difundir o tema e não necessariamente apenas ficar repercutido dentro da própria comunidade, mas pegar do ponto A e jogar no ponto B, sabe? Tanto que o Projeto Mulheres, ele foi um projeto que deu muito sucesso, foi muito legal. Estão sendo agora remetidos os livros. O projeto do Quadrinhos Queer também está seguindo muito bem. E é muito gostoso ver que a gente está notando que não é apenas a comunidade que está consumindo. Muitas pessoas fora dela estão consumindo, estão conhecendo esses outros artistas, conhecendo esses outros trabalhos. E isso, na verdade, a gente fica muito feliz por participar disso. Porque no final a gente aprende muito com isso também. Sim. Não, com certeza. E como que chegam esses autores até vocês? Como que é esse contato de uma pessoa que tem uma ideia, ou, né, até desses projetos mesmo? Você falou que o Quadrinhos Queer são 50 autores? São 50 autores. Por exemplo... Mulheres são 120, né? Da Mulheres são 120. É porque o das mulheres... o das mulheres ele foi um projeto maior, né? Foi o nosso primeiro. E aí vem aquela questão, por exemplo, eu não conheço 120 autores. Olha só, eu estou trabalhando no meio de quadrinhos, tá? Estou fazendo quadrinhos, e se eu quiser fazer uma obra e convidar 40 autoras, eu não conheço 40 autoras. Não conheço. Porque eu sempre consumi homens. Sabe? Eu sou fruto desse mercado. Então, quando eu cheguei e convidei a Dani,
quando eu e o Diego convidamos a Dani e a Luna, e falamos, olha, dá pra gente fazer um trabalho, convidar autoras. Elas perguntaram quantas páginas nós temos e quantos autores nós podemos convidar. Eu falei assim, olha, se a gente conseguisse umas 50, seria ótimo. Elas olharam, não dá pra ser mais? Dá. Mas eu já tava achando que eu tava chutando alto. 50. Elas colocaram 120 autoras, o livro com 500 e poucas páginas, e não é nem um quinto do mercado brasileiro de autoras, de quadrinhos. Sabe? O quadrinho, tu entra num site como o do programa da Minas Nerd, são quase 400 autoras no Brasil, assim, num chute de primeiro. E aí eu faço a pergunta, por que eu não conhecia elas? Sabe? E assim, ó, eu me sinto um cara descolado. Não sou tão tapado como... Entende? Estava errado. Porque, na verdade, eu sempre consumi o que todo mundo consome e, no final das contas, eu não conhecia esse mercado. Quando conversamos com a Gabriela, com a Gabi e com a Ellie, foi a mesma coisa. Elas falaram, vou fechar 50, porque aí nós tínhamos um limite orçamentário, então, olha, como nós vamos ter um número menor de páginas, então, para não ficar com muito pouca página no autor, então vamos fechar um número de 50, né? A gente limitou o número, vamos fechar 50 pessoas. Porque aí depois a gente faz outros volumes, e aí lança mais 50, e aí vai fazendo assim. Em 2 semanas ela já estava com todos os nomes de todo mundo, o pessoal confirmado, sabe? Então é um mercado gigantesco e que simplesmente até quem está dentro do mercado não conhece. Só para ver como está enraizada essa cultura dentro do quadro, né? Fica numa bolha, né? Fica numa bolha. Perfeito. E aí talvez tem como a pessoa que a caneta ali, tipo assim, eu vou autorizar a fazer, você pensar, não tem autor, então eu não vou nem pensar nesse projeto. Exatamente. Que bom que tá errado. Ainda bem. Uma outra coisa, assim, que a gente tá fazendo um projeto outro, que aí quem tá organizando é o Mário, o Mário César, que é o Sob a Luz do Arco-Íris. Que vai ser um quadrinho com 10 histórias voltadas para a comunidade, voltadas para histórias LGBT, não para o público LGBT necessariamente, vão ser histórias por autores, mas sempre com essa temática como pano de fundo. Mas a ideia é ter histórias de terror, de romance, de drama e tal. E esse quadrinho, por exemplo, vai ser também lançado na PocCon. Então, mas só que muitas vezes eu acabo conversando até com o Mário, com as pessoas, se nós não acabamos entrando numa situação que eu acho muito delicada nos dias de hoje, na questão da cota, sabe? Tipo, esse material está sendo feito como fosse cota, sabe? Temos que pegar autores, e assim, a questão é que, por quanto tu conversa com pessoas que estão fora da bolha, e dentro da bolha, porque existem bolhas e bolhas, né? Como tu estás dentro de uma bolha que é mais libertária, acaba aparecendo uma ideia de cota. Tipo, então quando tem um quadrinho sobre LGBT, então tem que ser autores LGBT para falar e eles não podem falar sobre outra coisa, sabe? Mas quando tu sai desta bolha e tu vê outras, tu fica impressionado como é necessário ainda hoje tu ficar batendo nessa tecla. Porque este outro pessoal das outras bolhas, eles simplesmente, eles não querem ou eles não sabem discutir esse tema. Ainda é um tabu. O tema em si é um tabu. Sim. Então, ainda é necessário ter esses quadrinhos quase cartilha. Sabe? Vamos fazer um quadrinho sobre tema LGBT, com autores LGBT, para que o outro público possa também ler e tentar entender como é que funciona a dinâmica, como é que funciona e por aí vai. Sabe? A Panini fez um trabalho agora incrível. Ela trouxe para o Brasil um quadrinho chamado O Marido do Meu Irmão. É um mangá onde a história é um irmão que recebe o marido do irmão dele, que morreu. O irmão dele morreu no Canadá, era casado com outro homem, e este outro homem, que é o tio Mike, vai para o Japão. No Japão, o casamento gay não é legalizado. Sim. E lá no Japão, eles nem discutem sobre questões de sexualidade.
sabe? Tem muitos tabus. Sim. Então, o quadrinho ele entra dentro dessa ótica do homem japonês hétero preconceituoso, tendo que lidar com um homem gay na sua casa, com a comunidade servindo a um certo preconceito. E aí o que é mais bonito nesse quadrinho é que ele se entende como preconceituoso. Uhum. Ele começa a se reconhecer nas condutas dele. Ele começa a notar, por exemplo, que o afastamento dele com o irmão, que era irmão gêmeo, os dois têm a mesma aparência, inclusive, eram gêmeos univitelinos e tal, ele começa a notar que não foi por causa do irmão, foi por causa dele. Porque ele não queria conversar com o irmão sobre quando o irmão saiu do armário, que contou pra ele, é ele que ficou desconfortável. Sim. Então, é um quadrinho muito bonito, muito poderoso. A cada capítulo, ele tem um manual didático, onde ele fala sobre as cores da bandeira LGBT, ele fala sobre a parada gay. Exatamente, é um quadrinho cartilha. Sim. Sabe? Então, é um quadrinho que, por exemplo, por ser um mangá, ele é muito consumido. Uhum. E o que eu tô notando é muitas pessoas nos fóruns da internet comentando sobre esse quadrinho e estão aprendendo como funciona, sabe? E não tem melhor coisa para acabar com o preconceito do que o conhecimento. Sim. Não quero fazer isso. Na verdade, na minha opinião, é justamente isso. É a falta de você conhecer as coisas. Exato. A gente fala muito isso aqui no Fora do Meio, até do quanto a gente, que é gay, é preconceituoso com a gente mesmo, porque por puro desconhecimento. O fato de eu ter vindo para São Paulo, eu, como falei, sou de Santa Catarina e eu vivi num estado que, assim, não se diz, né, em Blumenau. Você deve conhecer, é uma cidade... Eu dei aula em Blumenau já. Blumenau é uma cidade muito fechada. Exato. Vim para São Paulo, me botou de frente com muitos preconceitos que eu tinha, às vezes com coisas de pessoas iguais a mim. Então, aí eu fui desconstruindo muita coisa e você vai percebendo o quanto você é preconceituoso, porque você começa a conviver com isso. Quando eu faço terapia, e indico para todo mundo, façam, é maravilhoso. E eu passei por um trauma muito grande há uns anos atrás, tive uma separação muito doída, muito triste. E naquele período eu tive que me reencontrar com muitas coisas minhas, discutir muitas coisas. E meu terapeuta, que é o Evandro, que é um cara maravilhoso, infelizmente a gente não deu mais continuidade. E o Evandro, e na época eu me lembro que ele fez uma pergunta para mim, porque a gente estava conversando sobre preconceito, conversando sobre vários temas. E como eu disse para vocês, eu sempre me achei um cara muito sem preconceito, um cara muito de boa e tal. E ele falou, mas tem vários amigos gays? Eu disse, tem, claro. Não tem diferença, tal. E a gente sai pra jantar, sai pra balada juntos. Fui muito pra balada gay, acho incrível. E, pô, massa, a gente se diverte pra caramba, tal, e coisa. Já saiu alguma vez com um travesti? Aí eu, não conheço, eu não conheço nenhuma, tal. Ele assim, mas teria problema de sair pra jantar? Pra tomar um café? Como tu faz com teus amigos gays? E eu me parei pra pensar e falei, eu acho que eu ia ficar desconfortável. Uhum. Eu acho que eu ia... Porque no final das contas, eu me peguei percebendo que quando eu saio com meus amigos que são gays, não tem problema de alguém achar que eu vou ter algum relacionamento com eles, tal. Eu sei que não tem, então tá tudo de boa. No final, pra mim era confortável estar com uma outra pessoa, que as pessoas têm certeza que não vão achar que eu tenho um relacionamento, do que se eu tiver com um transexual, por exemplo, que vai estar com roupa de mulher, mas é um homem, e talvez as pessoas vão achar que eu tô tendo um relacionamento ali, e daí eu tivesse vergonha. Eu me peguei naquele dia e eu senti profunda vergonha dos meus pensamentos. Falei, meu Deus do céu, olha o preconceito que eu tenho. E isso é uma coisa que me acompanha até hoje, porque é uma coisa que eu tenho profunda vergonha de mim, porque eu realmente achei que eu sentiria vergonha em sair para jantar. Entendesse? Por mais que eu achava que eu era um cara descoladão, não. Puta preconceituoso. Entende? Mas assim, eu tive a sorte de poder conversar, poder identificar antes disso acontecer. Tanto que quando aconteceu depois, de criar amizades e tudo mais, foi tranquilo.
E aí, por isso que eu pergunto assim, ó, quando a gente vê posturas como o governo atual fazendo... Desculpa falar de política. Peço desculpa de falar de política no canal. Nesse podcast a gente fala mal do governo atual o tempo todo. Pode maravilha. Ficar tranquilo. Quando tu vê posturas do poder atual, do político atual, cortando, querendo diminuir o conteúdo nas universidades, querendo marginalizar as universidades, o conhecimento, não querer discutir sexo na escola, não querer discutir questões de sexualidade, querer fazer as minorias se esconderem como fossem em guetos, sabe? Para um negacionismo, né? Não, é como se não existisse. Isso é muito preocupante, porque essas condutas preconceituosas só tendem a piorar. Porque vai faltar esse conhecimento. Aquela reação do meu filho que eu falei lá no início, para ele é normal. Talvez a gente esteja retrocedendo gerações e talvez a próxima geração, que seria uma geração livre disso tudo, vai ser uma geração preconceituosa como foi a minha. Sim. Eu sou da geração dos trapalhões, onde nós fazíamos piadas com gays, que era o Zacarias, e fazíamos piadas com negros, que era o Mussum. Não é verdade? Eu sou dessa geração. Eu passei muito trabalho para eu conseguir tirar de mim muitas posturas preconceituosas, que até hoje, às vezes eu me pego ainda arranhando algumas delas. Sabe? A geração do meu pai é praticamente perdida, ó, já era, já foi. Sim. A minha tá nessa corda bamba. Eu tinha muita esperança nessa geração que tá vindo, mas agora com essas posturas de políticas públicas, eu fico com medo, não sei se essa geração vai ser boa mesmo. Talvez a gente retroceda para mim de novo. Então, o que me deixa esperançoso dela, eu acho que eu chutei o tripé aqui, é que a gente, hoje em dia, pelo menos a gente tem internet que, tipo, beleza, o governo vai querer esconder, fingir que isso não existe, mas a gente tá aqui com podcast, com Instagram, com quadrinhos, poder dizer, tipo, a gente tá aqui, funciona assim, existe assim. Exatamente. Eu acho que essa é a nossa grande vantagem em relação à geração dos nossos pais, que tudo que eles sabiam, tudo que eles tinham contato era o que a televisão passava. E se a televisão é censurada, eles não têm contato e isso gera todo o preconceito. Isso é verdade. E essas questões que a gente discutiu, né? De falta de conhecimento que te deixa, não sei o que é isso, não quero saber. Mas eu escutei agora eu não consigo me lembrar quem foi que deu esse exemplo. Eu achei maravilhoso. Que foi... eu me lembro. Foi o pessoal do Meteoro Brasil, numa entrevista que eles deram pro Rafinha Bastos, lá no canal dele. E eles deram o exemplo do sapo na panela. Eles falaram que o sapo, se tu jogar o sapo numa água fervendo, o sapo pula da água e foge. Se tu botar o sapo numa água fria e ligar o fogo, ela vai esquentando, ele não percebe, ele desmaia e ele morre dentro da panela. Então, qual é essa metáfora nos dias de hoje? Se nós tivéssemos uma mudança muito radical nas políticas públicas, realmente contra homossexuais, contra mulheres, contra negros, contra qualquer coisa que fuja do branco, hétero, classe média, casado, todo mundo ia pular. Todo mundo ia se desesperar, todo mundo... Não daria certo. O problema é que as coisas estão sendo igual o sapo na panela fria. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, tu tira um negocinho... Então ninguém nota. Ou reclama um, ou reclama outro. E aí, o meu medo é que vai chegar um certo momento que as nossas prerrogativas democráticas sumam e ninguém pulou fora e todo mundo morreu cozido. Entende? Então, por isso que eu acho que, como falasse, internet, podcast, aquilo que está livre da censura tem que bater firme, dizer, gente, cuidado, isso aí tá errado, sabe? O exemplo lá do secretário da Cultura, eu não consigo compreender que aquilo ali foi um acaso. Não foi. Não tem como ter sido. Não tem como. Gente, aquilo ali... A reprodução exata da cena foi milimetricamente pensado. Não, aquilo ali foi um teste. Eu tenho certeza. Assim, não foi uma coisa assim, ele fez uma brincadeira. Não, aquilo foi um teste, gente. Assim, qual é o limite das pessoas? Vamos ver até onde elas aceitam isso. Foi um teste. É impossível que aquilo ali tenha sido uma brincadeira, sabe? Não tem como. Não tem como. Até porque é endêmico.
todo mundo que faz parte da estrutura do governo ou é criacionista, ou é terraplanista, sabe? É um zoológico de horrores. Entende? Com todo respeito aos animais, né? Com todo respeito aos animais, que são maravilhosos, são queridíssimos. Entende? Então, assim, é uma coisa louca. Mas vamos voltar para quadrinhos, senão a gente vai ficar falando de política. Porque senão esse assunto vai longe. Gente, você quer... o nosso episódio de 1 ano foi exatamente isso, porque o Fora do Meio ele nasceu como uma resposta a tudo isso que estava se anunciando no ano passado. E o episódio de 1 ano foi exatamente para discutir esse tipo de coisa, assim, lamentavelmente. Mas é isso, né? A gente não pode, de forma alguma, deixar de falar, deixar de apontar e principalmente deixar de lutar para que isso mude e que a gente sobreviva, né? Que não fique ali esquentando aos pouquinhos até... É verdade. E Douglas, para a gente encerrar, como que o pessoal consegue contribuir com os projetos da Script e conhecer mais? A gente está com alguns projetos. O Daniel do Canto Cargo, eu tô vendo aqui, dá um oi para nós. Oi. Na verdade, assim, ó, a gente tem a editora Script, ela sempre faz assim, nós lançamos, todo o nosso material passa primeiro pelo Catarse, tá? Só que o Catarse a gente usa como uma ferramenta de pré-venda. Ele não... A gente não vai depender do resultado do Catarse para publicar o material. Então, tudo que passa pelo Catarse, ele é uma pré-venda. Aí, assim que termina o Catarse, a gente finaliza o material, coloca a lista dos apoiadores, publica, e aí a gente faz a remessa para os apoiadores e também para a Amazon. Então, quem pede o Catarse pode comprar na Amazon. Então, todo o nosso material sempre vai ter na Amazon, né? Após o término do Catarse. Só que no Catarse a pessoa tem alguns benefícios. A pessoa sempre ganha um print, ganha marca-página, sempre ganha alguns mimos que, infelizmente, na Amazon a gente não tem como propor, tá? Porque aí a Amazon é computador. Você manda o livro, a Amazon, a pessoa comprou, eles mandam para a pessoa. Então aqui não, a gente vai lá, coloca no envelope e tal. Tanto que alguns produtos nossos que saíram junto com a Amazon, algumas pessoas que compraram na Amazon acabaram recebendo primeiro que os apoiadores do Catarse. E aí nós tivemos que explicar, olha, gente, é porque na Amazon tu manda lá uma caixa com 300 livros, quem comprar lá vai receber lá no pacotinho da Amazon, pelo robô deles, e pronto. Aqui a gente faz manual, só que tem que montar os envelopinhos e a gente monta por recompensas. Tem aquele que pediu print, tem aquele que pediu print e outro livro. Mas o importante é que todo mundo que vem no Catarse, ele vai ganhar mais coisas, sabe? Ele vai ganhar marca-página, vai ganhar print, vai ganhar sempre uns mimos que, infelizmente, na Amazon não vai ter. Então, se colocar script tanto na Amazon quanto no Catarse, tu vai conseguir saber o que nós temos de projetos, tá? Até metade do ano a gente deve estar com os nossos livros também no nosso site. Por enquanto a gente não tem ainda, Amazon ou Catarse. Hoje no Catarse nós estamos com 2 projetos muito legais, que é esse que nós citamos, que é o Quadrinhos Queer, que vai ser um livro no mesmo estilo do Mulheres e Quadrinhos, que vai ser um livro que vai mesclar textos e quadrinhos, né? Enquanto Sob a Luz vai ser um quadrinho mais tradicional, formato americano, que está sendo organizado e editado pelo Mário e com autores maravilhosos, sabe? Assim, se tu entrar hoje no site do Catarse e colocar Sob a Luz do Arco-Íris ou Quadrinhos Queer, ou até botar script, vai aparecer esses projetos. E tá lá os autores, tem algumas artes já. São 2 trabalhos muito bonitos mesmo, tá? E temos alguns outros projetos além desses. Então, por exemplo, a gente está lançando um livro que está sendo organizado pela Carol Pimentel, que é um quadrinho comemorando os 100 anos da Emília. E são autoras mulheres, foram 10 mulheres, e mais 10 mulheres fazendo ilustrações. Então são 10 histórias e 10 ilustrações, uma representando cada década, né? Com vários quadrinhos da Emília, né? E, por exemplo, e aí é aquela que eu te falei da preocupação que a gente tem. Monteiro Lobato era conhecido pelo seu racismo, né?
Então, nós precisávamos... Está em choque nesse momento. Oi? Quem não sabia disso está em choque nesse momento, mas assim, é verdade. Absurdíssimo o racismo do Monteiro Lobato. Eu falei Monteiro Lobato antes? Falou. Tá. E então tivemos que tocar no assunto, né? Então não podemos passar pano. Então assim, a gente vai estar lançando quadrinho e vamos estar falando, ó, nós estamos aqui engrandecendo um objeto, uma personagem criada pelo Monteiro Lobato, que é a Emília. Mas nós precisamos falar sobre Monteiro Lobato. Entende? Então, não dá para passar pano porque a gente gosta de algo que ele fez. Uhum. Foi a mesma coisa quando a gente lançou o nosso livro, O Chamado de Cthulhu. O Chamado de Cthulhu foi escrito pelo Lovecraft. E este livro, O Chamado de Cthulhu, especificamente, ele tem algumas passagens que são de um racismo absurdo, tanto que nós fizemos um quadrinho coletivo sobre Lovecraft e mitos de Cthulhu, que um dos nossos autores que trabalha conosco sempre, ele falou, Douglas, eu não me sinto confortável, ele é negro, ele falou, eu não me sinto confortável em fazer nada que seja sobre Lovecraft. Uhum. Porque por mais que eu goste da obra dele, por mais que seja muito rica, o cara era desculpa a expressão, era um filho da puta racista. Tá? Sim, daquele racismo mais chulo que tem. Então eu não consigo compactuar com isso. Uhum. Eu entendo essa posição. E ela não está errada. Sim. É muito delicado nós fazermos essa separação entre obra e autor. E eu não sei se dá para fazer essa separação mesmo. Eu não tenho muita certeza em relação a isso. Sim. E é complicado, né? Querendo ou não, tipo... É complicado. Até onde vai a obra e até onde tem a essência da pessoa ali dentro. Exatamente. Por exemplo, nós tivemos um caso recente, alguns casos recentes em Hollywood, como, por exemplo, foi o caso do Kevin Spacey. Uhum. O Kevin Spacey, ele caiu fora de todas as produções de Hollywood depois das denúncias de abuso. É um autor, acho que até tem Oscar já. É um baita ator, todo mundo gosta dele. E aí vem a pergunta, será que a gente consegue, não digo perdoar, mas será que a gente consegue assistir ele sabendo que ele é um abusador? Sabe? Tu fica numa situação delicada. Uhum. Então, por isso, assim, eu não critico quando eles vão e cortam esse projeto. Não consigo criticar, defender. Eu sempre gostei de Michael Jackson. Eu tenho 40 anos esse ano. Então eu sou da geração que escutou Michael Jackson, jogou o Mega Drive e Moonwalker, sabe? Eu sempre escutei essa história do Michael Jackson ter a questão da pedofilia, mas às vezes não era. Sempre aquele rumor do Fantástico, né? E a gente não sabia se era. Eu assisti esses dias na HBO o documentário sobre o Michael Jackson, sobre aquele Neverland, que fala sobre as crianças que foram abusadas por ele. Eu vou ser bem sincero, eu não sei se eu consigo mais escutar o Michael Jackson. Aí ficou uma situação meio delicada, né? Continuando, a gente estava falando sobre a questão de separar, né, o autor da sua obra e realmente, né, tem casos recentes da galera falando de questão de abuso e até assédio, né, que realmente tornaram as coisas um pouquinho complicadas de continuar acompanhando, né? Aí nesse nosso livro, que é o Chamado de Cthulhu, que é um livro incrível, com desenhos do Salvador Sanz e tal, novamente não podemos passar pano. Então a gente trouxe o livro e convidamos a Natália, da editora Diário Macabro, que é uma editora incrível, vale a pena vocês acompanharem o trabalho da Natália, a editora é incrível, sabe? Esse material muito bonito, muito bom acabamento. Aí convidamos a Natália, que é uma especialista em Lovecraft, para falar um pouco sobre ele, sobre essa misoginia dele, sobre essa questão que cercam o personagem, e convidamos o Thiago, do Afronerd, que é outro canal incrível. O Thiago é um grande parceiro, tanto que no Fuso Nerd, que vai ser agora dias 7 e 8 de março, ele vai participar de uma das mesas, falando sobre a questão do negro nos quadrinhos. Vai estar o Marcelo de Salete, vai estar o Estevão Ribeiro, o Rafael Calça e a Crica Monteiro. Vamos estar todos eles lá falando sobre esse tema. E o Thiago, do Afronerd, fez um texto também para esse livro, falando também sobre essa questão do preconceito de Lovecraft. Então a gente tomou esse cuidado para falar, vamos convidar uma pessoa negra para poder falar
sobre essa questão, porque é muito fácil eu, branco, falar sobre isso. Sim. Desculpa, a minha opinião nesse momento não vale. Uhum. Né? Então temos que convidar, temos que chamar quem é ofendido para poder fala um pouco a respeito desse tema, né? Então esses cuidados a gente acaba tomando. É muito importante que vocês tenham essa consciência, porque querendo ou não, a gente está né, como a gente já falou antes no bloco anterior, num momento onde o mundo parece que está todo mundo tentando cortar essa questão de representatividade e deixar todo mundo padrãozinho igual. E isso é muito complicado porque, por exemplo, você é um homem cis, hétero, branco. O mundo é feito para você. E para quem não é, né? Essas pessoas não têm para onde olhar e dizer, opa, eu acho que eu sou diferente por tal e tal razão. Fica muito complicado, né? E essas pessoas a gente acaba até acabando com a saúde mental dessas pessoas, porque elas não sabem quem elas são, para onde elas vão correr, e nem todo mundo tem acesso a uma terapia, por exemplo, como a gente já falou. Então, é muito delicado isso mesmo, concordo contigo. Sim, demais. E eu fico muito feliz com a atitude, como, né, da Script Editora, de poder se propor a editar um livro, né, feito por mulheres, feito por LGBT, sem ter essa... Assim, provavelmente vocês devem escutar essa coisa, tão atrás de Pink Money, tão atrás de não sei o quê, mas essas pessoas que criticam, é igual o caso da Alessandra Negrini no carnaval da semana passada. Tipo, a galerinha branca padrãozinha do Alto de Pinheiros aqui de São Paulo, dizendo, porque ela se fantasiou de índio, não pode. Vamos entender o contexto? Ela foi apoiada por toda uma comunidade indígena. E eles chamaram ela para causa que é muito gente. Desculpa, eu te... Não, eles chamaram ela para fazer aquilo. Sim, exato. As pessoas não pegaram o contexto inteiro e se acharam no direito, tipo, eu vou pro Twitter falar da atitude que não pode se fantasiar de índio. Gente, calma. Calma, gente horrível. Né? Vamos pensar e analisar o contexto inteiro. Então é muito importante que uma editora como vocês abram espaço para autores LGBTs, porque a gente ainda está num mundo muito preconceituoso. E nem todo mundo, se a pessoa se identifica como LGBT, vai publicar um quadrinho daquele cara, porque vai dizer, lá vai ele falar de coisas que ninguém quer saber. E não é bem assim. Ainda bem que vocês têm uma visão diferente. Na verdade, assim, é uma editora. A gente seria muito hipocrisia nós falarmos, não, a gente está fazendo isso, independentemente se der lucro, o que a gente importa é a questão social. Não, é mentira. A gente é uma editora, a gente precisa pagar os custos, pagar as pessoas que trabalham para a gente. Então, assim, a gente precisa que os projetos deem lucro, que os projetos deem resultado, entende? Porém, se nós quiséssemos fazer só aquilo que dá lucro, que dá resultado, nós jamais arriscaríamos dentro de temas polêmicos. Nós ficaríamos no super-herói que vende. Ficaríamos no público branco, hétero, classe média, que é o que tu vai sobreviver sem problemas, vai navegar tranquilamente. Quando a gente se propõe a fazer essas outras questões, a gente sabe que a gente está entrando em terreno pantanoso, onde vai ter críticas, onde vai ter coisa... Assim, felizmente, como a gente está participando com pessoas maravilhosas trabalhando, a gente toma muito cuidado de convidar pessoas que entendem, que são estudiosos nos temas, então isso legitima o nosso trabalho. Entende? Então, assim, o projeto como do Mulheres, o projeto como Quadrinhos Queer, o Sob a Luz, que está sendo feito, que também é um quadrinho LGBT, nenhum deles é mérito da Script. Assim, não é tipo, a Script está fazendo esse projeto. Não. É que nós trouxemos pessoas que são muito reconhecidas dentro desses segmentos. Então, quando a gente trouxe a Dani e a Laluna para organizar o livro, a gente trouxe duas pessoas que são muito reconhecidas dentro do universo das mulheres dentro dos quadrinhos, tanto que foram elas que convidaram todas as autoras, já deu total liberdade para elas trabalharem, e as autoras vieram. Então, tipo, as autoras não vieram, estamos sendo convidadas pela Script, não, nós estamos sendo convidadas pela Dani e pela Laluna. Sim. Foi a mesma coisa no Quadrinhos Queer. Fomos lá, trouxemos o Gui, a Gabi e a Ellie.
são pessoas que são muito queridas dentro do meio. Então, assim, quem veio, novamente, não veio porque estamos indo trabalhar com a Script. Não, estou indo trabalhar com a Ellen, com a Gabi e com o Guilherme. É a mesma coisa do Mário. Então, o que a gente acaba fazendo é a gente vai atrás desses autores que a gente sabe que são muito queridos no meio, que fazem um trabalho sólido, que são pessoas muito coerentes. E aí pedimos ajuda para eles. Olha, vamos fazer esse projeto? E aí a coisa realmente flui muito mais fácil. Sim. O problema não é o Pink Money, né? Até porque a gente tem dinheiro, a gente quer alguém que queira o nosso dinheiro, né? O problema não é isso. O problema é as pessoas fazerem isso só para lucrar. E que bom que não é o caso de vocês. Eu fico muito feliz. E como que o pessoal consegue... Onde que eles acham os links para poder acessar os projetos do Catarse? Da se entrar no nosso Instagram, a gente está sempre anunciando todos os nossos projetos. Então, se der uma arrastada no Instagram, tu já vai achar tudo. Agora, se quiser entrar direto nos sites, tu pode entrar direto no Catarse. Entrando realmente no Catarse, tá? Entrando no Catarse, www.catarse.me, se botar Script com K, ou botar quadrinhos queer, ou Sob a Luz, vai achar esses projetos, bem como outros projetos nossos. Mas também se olhar o nosso Instagram, ali tem tudo. Nosso Facebook, a gente está sempre atualizando tudo isso, tá? Então não tem muita dificuldade de achar essas questões. E olha, eu quero dizer que estou muito honrado, muito obrigado mesmo por ter aberto esse espaço para a gente poder conversar. Tá? Vocês foram muito generosos conosco, tá? Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz de poder... Eu fico mega feliz de vocês terem entrado em contato comigo. Foi um prazer, de verdade. Sim, as pessoas elogiam muito o trabalho de vocês. E aí eu acabei escutando e, gostei também muito. Assim, vou ter que falar. Eu mandei uma vamos ver se rola alguma coisa aí. Obrigado. Não, obrigado mesmo pelo carinho. Foi maravilhoso. Eu realmente fico muito feliz quando tem atitudes assim que eu consiga dar essa visualização. Como eu falei para vocês, eu não conseguia encaixar um episódio agora, porque eu tô com os episódios de março todos gravados já, e vai ser por conta das mulheres, que é o mês das mulheres, mas a gente vai fazer esse vídeo. Vai estar disponível na nossa plataforma também do YouTube, que é youtube.com/fora do meio. E pra gente encerrar, Douglas, infelizmente a gente tem que encerrar, mas você tem um bebê que você precisa dar atenção, né? Tem. Pois é, como que o pessoal conhece mais sobre a Script, né? Como que eles acham vocês nas redes sociais, na internet? A gente a gente usa muito Instagram e Facebook, né? @script_editora, script com K. E no Facebook é Script Editora. Então a gente está nas nossas duas plataformas. Temos o site também, mas é mais formal, né? Na verdade, no Instagram e no Facebook a gente se comunica melhor, dá para mandar direct, que a gente sempre responde. Tanto o Diego quanto o Johnny, a gente está sempre cuidando de responder as pessoas o mais rápido possível. E aqui a gente sempre está jogando todas as nossas informações, quando chegar um material novo e por tudo isso. E aí, como eu falei no início, nossos projetos sempre estão um no Catarse e depois um para a Amazon. Mas, se puderem apoiar sempre no Catarse, antes de ir para a Amazon, vocês terão mais benefícios. Vão ganhar prints, marca-páginas, alguns mimos. Mas, na Amazon também tem os produtos nossos. Esses que nós conversamos bastante hoje, que é o Quadrinhos Queer e o Sob a Luz, esses dois, eles estão atualmente no Catarse. Perfeito. Aí eu vou deixar os endereços, você que está acompanhando esse vídeo pelo YouTube, vai estar os endereços aqui embaixo na descrição. E pra gente encerrar, Douglas, eu quero te pedir, de surpresa agora, uma frase que te represente. Eu sempre encerro Fala Sensata com esse... Eu acho que isso aí eu sou uma metamorfose ambulante do Raul Seixas. Sabe? Eu acho que a parte da música ali eu acho que é ideal. Assim, eu não sei exatamente as coisas, mas estou sempre mudando e acho que essa que é a ideia. Assim, sempre uma metamorfose ambulante. Fala Sensata. Obrigado. E aí, eu quero agradecer demais você que nos acompanhou nesses dois blocos, nesses pequenos percalços aí que aconteceu. Mas foi um papo muito gostoso, eu fiquei muito contente de estar dividindo. A gente possa fazer outros desses. Por favor, foi muito legal. Quero fazer isso sempre agora. Sim, tá? E por favor, vamos continuar conversando, vamos fazer mais coisas, porque, sério, é muito importante ter essas práticas e o Fora do Meio está sempre aqui. Sim, são portas ótimos, e coração aberto para atitudes como a da Script Editora. Obrigado, vocês são incríveis, gente. Valeu mesmo.
Brigadão. E é isso, gente. Então não deixa de seguir a gente também nas redes sociais, que é Fora do Meio Podcast no Instagram e no Facebook, ou Fora do Meio Pod no Twitter. E vem conhecer mais da gente e da Script Editora. Então, beijão. Beijão, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, cara.